Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 28 de novembro de 2022, nos encontramos aqui nessa segunda-feira, primeira semana do Advento, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a nossa semana e esse tempo de preparação em direção ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que nós temos é de Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. Digo ao meu escravo: faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs paroquianos, nós começamos esse tempo do Advento. Advento é que virá novos ventos em relação a nós, e é esse tempo de preparação em relação à chegada do menino Deus, de Jesus, no Natal, em que nós celebramos. E a liturgia de hoje vem nos trazer esse momento na vida de Jesus em Cafarnaum. Jesus está diante de um oficial romano, alguém que não faz parte da tradição de Israel, alguém que não tem a experiência religiosa de Israel, mas este oficial romano está preocupado com um dos seus empregados, que está sofrendo de uma paralisia. E esse homem vê em Jesus uma chance de salvar não um membro da sua família, mas alguém que está à disposição dele. Alguém que faz parte da turma de comando dele, e ele está preocupado com essa pessoa e vê em Jesus uma chance de curar. Então nós temos uma autoridade romana, um homem que tem gente sob o comando dele, mas preocupado com um dos seus empregados que está paralisado, sofrendo de uma doença, e ao mesmo tempo esse pedido: vá salvar o meu empregado que sofre. A posição de Jesus, ela é imediata: vou curá-lo, vou curá-lo. Jesus manifesta interesse nisso. E o oficial, diante da posição de Jesus, diz uma das frases que a gente sempre diz antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Esse homem, que não é de uma tradição judaica, não é de uma tradição do povo de Israel, mas ligado ao Império Romano, sob o comando do Império Romano, ele aposta tudo na palavra de Jesus. Dizei uma só palavra, não é nem fazer discurso, uma só palavra e ele será salvo. É muito interessante nisso, porque apostar a vida na palavra de Jesus. É o que Santo Agostinho dizia: Deus se comunica com a gente através das coisas humanas, e através da palavra Ele nos busca. Através da palavra que pronunciamos e também através da palavra que ouvimos de Deus, Deus vai nos buscando. E esse oficial também aposta a cura do seu servo numa palavra de Jesus. E é muito interessante porque Jesus fica impressionado com a atitude dele. Quer dizer, é um homem que manifestou uma fé tamanha na palavra de Jesus, numa palavra só, manifestou uma fé tão importante, tão grande, que surpreendeu Jesus, e aí é Jesus que dá testemunho dele. Eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu nunca encontrei até hoje em Israel alguém que fosse capaz de fazer essa profissão de fé.
Eu nunca encontrei em Israel alguém que fosse capaz de dizer o que esse homem falou. Viu? Reconhecendo a sua indignidade de me receber na casa dele e professando a fé que basta eu dizer alguma coisa e acontece. Basta eu falar uma palavra e acontece. E por isso Jesus começa a abrir o horizonte sobre o povo de Deus. E diante da manifestação de fé desse homem, que não é judeu, esse homem que está ligado ao Império Romano, Jesus proclama: virão muita gente do Ocidente e do Oriente, se sentarão à mesa juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas. Abraão é o pai da fé, dali nasce a nossa tradição religiosa e nasce também o fundamento das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, viu? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E ali nasce, na experiência desses 3 homens, esses patriarcas, o pai da fé, Abraão, aquilo que a gente professa hoje como sendo a nossa fé. Acreditar num Deus que é vivo, invisível e que caminha conosco. Essa é a característica de Deus de Abraão. O Deus de Abraão não é um sol que não tem vida, não é uma lua que não tem vida, não é um bezerro de ouro que não tem vida, não é uma serpente de bronze que não tem vida, não é os deuses tribais que cada um arrumou um Deus próprio para a sua tribo, viu? Mas o Deus de Abraão é um Deus que tem vida, invisível, que caminha conosco. Por isso, o nosso grande desafio, a nossa grande busca, talvez, é essas experiências que nos surpreendem, que nos tira do mesmismo, nos tira de um mundo fechado, nos tira de uma mentalidade que só nós seremos salvos, tira da gente essa mentalidade de que somos os privilégios, somente esse tipo de gente vai ter atenção, mas a gente descobre que Jesus, na sua experiência de vida, começa a encontrar gente de fé fora do mundo do povo de Deus no Antigo Testamento. Começa a ter manifestações de fé de gente que aposta simplesmente na palavra. E é por isso que a gente tem que estar atentos à palavra de Deus através da Sagrada Escritura. A gente tem que estar atento à palavra que Deus vai nos dizendo através das pessoas que nos amam, das pessoas que nos querem bem, das pessoas que querem que a gente saia da mesmice, que a gente não se perca, que a gente não erra. Por isso a necessidade sempre da gente escutar o que Deus tem para nos dizer, o que as pessoas que nos amam têm para nos dizer, prestar muita atenção e ser muito crítico a respeito daquilo que o mundo quer dizer para nós, para que a gente possa, cada um, no exercício da oração, no exercício da escuta da palavra de Deus, talvez dizer aquilo que a gente diz sempre antes da Eucaristia: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Dizei uma só palavra e nós teremos a salvação e não nos perderemos. Não somos dignos porque reconhecemos a nossa incapacidade e a nossa fragilidade humana, a nossa pequenez. Mas dizei uma só palavra e seremos salvos. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus, através do seu Filho Jesus, na força do Espírito Santo, encontre fé na nossa vida. Encontre fé na nossa paróquia, encontre fé na nossa família, encontre fé nos lugares em que nós estivermos presentes. Um abraço e até mais.